Judas Iscariotes morreu enforcado, caindo de cabeça ou inchando até arrebentar? Se a gente voltasse no tempo e Inchando eu nunca vi, tá? que talvez seja mais Parte famosa 1, de parte todas, 1, vai. que é a versão que aparece no Evangelho de Mateus. Segundo esse evangelho, os sacerdotes tinham dado 30 moedas de prata para Judas entregar Jesus, mas depois dele ver o julgamento e a condenação do seu mestre, ele acabou sentindo um remorso profundo, né? Judas acabou sentindo um remorso profundo e voltou até o templo para devolver aquelas moedas. Só que quando ele chegou lá, os sacerdotes não quiseram aceitar o dinheiro de volta e Judas então jogou as moedas no chão e foi se enforcar. Diante disso, aqueles que tinham dado as moedas para Judas decidiram o seguinte: como aquilo era preço de sangue, como diz o texto, né, ou seja, dinheiro usado para encomendar a morte de alguém, dinheiro envolvido em algo imoral, eles não poderiam colocar aquele dinheiro no tesouro do templo, que era sagrado. Mas eles poderiam usar as moedas para comprar um terreno, que foi o que eles fizeram, chamado Campo do Oleiro, e usar esse terreno como uma espécie de cemitério para estrangeiros. E é por isso, segundo o texto, que esse terreno passou a ser conhecido como Campo de Sangue. Então, basicamente, essa primeira versão sobre a morte de Judas Iscariotes dá a entender que ele morreu enforcado, por ato próprio, depois de entregar Jesus, e aquelas moedas que ele devolveu foram usadas para comprar um terreno, que foi conhecido como Campo de Sangue, justamente por ter sido comprado com o tal preço de sangue, né, o preço pago pela traição. Agora, essa não é a única versão que a gente encontra na Bíblia sobre a morte de Judas. No livro dos Atos dos Apóstolos, que se passa depois da morte e da ressurreição de Jesus, há uma cena em que o apóstolo Pedro faz um discurso diante de centenas de outros discípulos e explica que eles precisavam escolher um substituto para o lugar de Judas. Isso para que os 12 apóstolos, né, que era aquele círculo mais próximo de Jesus, voltassem a ser novamente 12 e não 11, agora que Judas estava morto. E nesse discurso, ele fala sobre os últimos dias de Judas. E o que ele diz é o seguinte, né? Pedro diz o seguinte, segundo o livro de Atos, que Judas, depois de trair Jesus, comprou um campo com o salário da iniquidade, ou seja, com as moedas que ele recebeu por ter traído Jesus, e que lá nesse terreno que ele comprou, Judas teria caído de cabeça e se arrebentado no meio, e as suas entranhas teriam se espalhado pelo chão. Essa é uma cena bem estranha de se imaginar como que isso aconteceu em termos cinemáticos, né, do movimento que levou Judas a se arrebentar no meio após cair de cabeça, mas a gente vai voltar nessa questão com mais detalhes mais para frente. Antes, né, continuando aqui o discurso de Pedro, ele acrescenta também que esse fato, né, a morte de Judas acontecendo dessa forma, se tornou tão conhecida por todos os habitantes de Jerusalém que esse terreno onde Judas morreu foi denominado na língua deles Acéldama, isto é, campo de sangue. Então, assim, na versão presente no livro de Atos, Judas não devolveu o dinheiro para os sacerdotes, que consequentemente não compraram nenhum terreno com esse dinheiro. Quem comprou o terreno, pelo menos de novo, né, segundo o que o autor de Atos diz que Pedro diz, foi o próprio Judas, que acabou morrendo lá nesse terreno de um jeito um tanto enigmático. Né? Ele caiu de cabeça e, por algum motivo, seu corpo arrebentou no meio depois dessa queda. Né? E essa queda foi tão sangrenta, esse evento foi tão sangrento, que o lugar ficou conhecido por causa disso como Campo de Sangue. Então é outra explicação diferente daquela do Evangelho de Mateus para explicar aí o nome desse terreno. E daqui a pouco a gente vai voltar também para ver como que alguns autores desde a antiguidade tentaram explicar essas divergências, mas antes a gente ainda precisa falar sobre a versão mais impressionante de todas, na minha opinião, pelo menos, sobre a morte de Judas, que é uma versão registrada por um líder cristão bem antigo que talvez tenha até convivido com o apóstolo João. Essa figura é o Pápias de Hierápolis, que viveu entre o primeiro e o segundo século depois de Cristo. E ele é referido pelo bispo Irineu de Lyon como um homem do período inicial e um ouvinte dos anciãos, ou seja, alguém que ouviu sobre os eventos dos tempos de Jesus, direto dos primeiros cristãos e até de um tal João, o que pode ser uma referência ao apóstolo João. Mas beleza, né? E o que Pápias diz sobre a morte de Judas? Então, na verdade, a gente tem duas versões sobre isso, uma mais curta e uma mais longa, porque o que acontece é que o Pápias escreveu uma obra em 5 volumes, chamada Exposição das Palavras do Senhor, mas essa obra acabou se perdendo. Nenhum manuscrito dela, propriamente, sobreviveu ao tempo. Só que enquanto essa obra ainda não tinha se perdido, ela foi amplamente lida e citada por vários autores antigos, então a gente tem trechos dela preservados, né, citados em outros livros, que esses sim sobrevivem até hoje. E um desses casos é justamente o relato de Pápias sobre a morte de Judas, que é citado numa forma mais curta e numa forma mais longa
por Apolinário de Laodiceia, que é um bispo do IV século. E o que esse relato diz é o seguinte, que por causa da impiedade de Judas, o corpo dele começou a inflamar e a inchar ao ponto que ele ficou mais largo do que uma carroça. Na versão curta de Pápias, o que acontece é que esse Judas inchado é atropelado violentamente por uma carroça e as suas entranhas voam para todo lado. Já na versão longa, esse atropelamento não é mencionado, mas em compensação vários detalhes grotescos são adicionados à descrição dos últimos dias de Judas. E aqui a coisa é realmente bem repugnante, então se você quiser pular, é só você ir na parte de capítulos. Eu quero ver coisa repugnante, eu quero escutar. Então vamos lá. Segundo a versão longa de Pápias, o que aconteceu foi o seguinte: Judas inchou completamente, né, como na versão curta, e a cabeça dele inchou a tal ponto que ela sozinha era mais larga do que uma carroça. E ele não conseguia enxergar nada porque os seus olhos foram basicamente soterrados por aquela massa que virou a sua cabeça. Nem mesmo os médicos com instrumentos especializados conseguiam acessar os olhos dele, tal era o grau de inflamação, né, de inchaço do seu corpo. E pior, o seu órgão genital também inchou tremendamente, e toda vez que ele ia se aliviar, saía pus e vermes junto com a urina. E ele ficou nesse estado por algum tempo, sofrendo tremendamente, e aí, finalmente, ele morreu. E Pápias faz questão de especificar onde ele morreu. Ele morreu, abre aspas, no seu próprio terreno, fecha aspas, né? Ou seja, na sua propriedade, a propriedade que ele comprou, e essa propriedade ficou totalmente deserta e inabitável desde então por causa do cheiro insuportável da secreção pútrida que foi expelida do corpo de Judas e que se infiltrou pelo solo. O texto diz ainda que ninguém consegue passar até hoje, né, até os tempos em que o texto foi escrito, ninguém conseguia passar perto desse terreno sem tampar o nariz. Bom, então essas são as versões de Pápias e tem pelo menos duas coisas que vale a pena a gente destacar dessas versões. A primeira é o fato de que, mais uma vez, a morte de Judas é conectada com a explicação sobre alguma coisa relacionada a um terreno. Aqui já não é exatamente o nome do terreno que é explicado pela história, mas sim o cheiro do terreno, né, ou o seu estado geral de abandono. E a segunda é que, por mais bizarros que esses relatos pareçam, eles na verdade não destoam muito de outros textos que a gente conhece mais ou menos desse contexto. Ele lembra em vários pontos, por exemplo, a descrição da morte de Antíoco IV, que é narrada no segundo livro de Macabeus. Também lembra bastante a morte de Herodes Agripa, narrada por Flávio Josefo, e a morte do imperador Galério, narrada por Eusébio de Cesareia. Em todas essas descrições de mortes, de vilões, por assim dizer, o corpo dessas figuras incha, produz vermes, são repletos de úlceras, né, de feridas no intestino, nas vísceras, e eles acabam A gente vai fazer o seguinte. Eu não sou bom nisso, mas eu vou abrir o Paint aqui. Rapidinho, só pra gente poder entender, tá? Ah, não. Se eu abrir o Paint não vai aparecer nada pra vocês. Mas é só a gente imaginar o seguinte. A gente tá falando de questão de perspectiva, tá? A gente tem que entender o seguinte. É que Pedro, ele estava acompanhando tudo de longe. Mateus estava acompanhando tudo de um outro ângulo. A respeito da morte de Jesus, né? Pedro, ele tinha negado Jesus. Ele estava envergonhado. E a Bíblia diz claramente que ele partiu e estava acompanhando tudo de um ponto muito distante. Mateus, a Bíblia ela não diz onde é que está, mas pelo que dá para entender, pelo que o escritor relata, o próprio Mateus, ele estava em um ponto um pouco mais próximo, ele estava observando ali o que estava acontecendo. Então Mateus, vendo todo aquele alvoroço, ele viu Judas voltando para a sinagoga e jogando as moedas. Beleza, dá para entender até aí, né? Só que aí ele também viu Judas partindo, talvez com uma corda. E ele assimilou que Judas iria se enforcar. Então ele viu Judas partindo para um precipício. Só que, se lembra que Pedro estava em um ângulo muito mais distante, acompanhando tudo de longe, porque ele estava envergonhado? Nisso que ele viu Judas Iscariote, talvez Pedro ele nem viu Judas Iscariote se enforcando, mas talvez Pedro ele já viu Judas Iscariote caindo, ou então no chão já, entendeu? E todos os outros que estavam vendo ali aquilo ali devem ter falado para ele, para Pedro, que ele se atirou de ponta cabeça. E o que pode ter acontecido é que a corda pode ter rompido, a árvore pode ter
pode ter se partido, beleza? Mas é só questão de perspectiva, cara. O importante é que Judas Iscariotes ele morreu de alguma forma. É isso que a Bíblia está tentando falar. E está tentando dar uma explicação do porquê aquele terreno se chamava daquele jeito. Talvez isso porque naquela época era um ponto que eles queriam saber. Ora, por que esse terreno ele se chama dessa forma, né? Mas é questão de perspectiva. Se eu vejo o cara de um ângulo mais alto, enquanto o outro está vendo a mesma cena de um ângulo mais baixo, é óbvio que a perspectiva vai ser diferente. As pessoas elas não vão ver da mesma forma, tá? É só uma questão de perspectiva. Isso não quer dizer a Bíblia está refutada por causa disso, cara. É só questão de perspectiva. Isso só mostra que os atores não. Isso só mostra que os escritores, até porque o autor é um único Deus, né? Isso só mostra que isso só mostra que os escritores eles estavam muito mais preocupados em registrar do que serem extremamente específicos. Eles foram específicos onde deveria ser específico. E qual era o momento mais específico de todos? Era a morte de Cristo, morte e ressurreição. Tanto que se você colocar cada sinótico lado a lado, até mesmo o Evangelho de João, se colocar lado a lado, os registros vão ser muito idênticos uns aos outros, uns acrescentando algo, uns retirando algo, porque talvez eles não estavam ali, ou então porque eles acharam que era mais importante colocar outra coisa, né? Mas é só para mostrar o quão humanos são os escritores dos evangelhos, né? Mas ok. Nos milênios até, esses textos circularam principalmente de forma independente. Nem todo mundo que tinha acesso a uma cópia de Mateus, né, do livro de Mateus, tinha acesso a uma cópia do livro de Atos. Esses dois livros existiram de forma separada antes de existir a ideia de Novo Testamento. Exatamente, isso daí que ele falou. Os dois livros eles existiam de forma separada. Tinha igreja que não tinha a cópia de Atos, tinha igreja que não tinha a cópia de Atos, tinha igreja que não tinha a cópia de Mateus. As igrejas que tinham a cópia de Atos e de Mateus, eles procuravam um jeito de convergir isso para a informação ser uma só. Mas é só uma questão de perspectiva. Tipo, é bem óbvio uma questão de perspectiva. Se eu tô no alto de um prédio, eu vou ver uma cena acontecendo diferente de alguém que está embaixo desse prédio, tá? Perspectiva. É o famoso POV, né? Ponto de vista.